A mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração para o dia de hoje é: Jesus, o pão da vida. Aleluia. Parece meio básico, né? Meio óbvio, meio comum, mas essa mensagem ela é imprescindível para a gente. Nós vamos ver ali em João capítulo 6. Primeiro, vamos pensar no alimento. Meu irmão aí tem feito vários jejuns, um atrás do outro, deu até uma secada, né? E na hora que você faz um jejum de 24, 36, 72 horas, gente, começa a dar um desespero, né? Começa a olhar tudo que você vê pela frente e fica maravilhoso, até aquela comida que você não gostava tanto, porque nós temos uma necessidade do alimento para a sobrevivência. Então nós precisamos disso, o nosso corpo ele clama por comida. Eu acredito que uma das coisas assim mais desesperadoras que alguém pode passar é a fome. Você desejar, o teu corpo pedir, ansiar por alimento e você não ter como satisfazer essa ânsia, esse desejo. Então a primeira coisa que nós vemos Jesus como um pão é realmente esse alimento. Questão de sobrevivência. Segundo ponto do alimento é que ele não é apenas sobrevivência. Porque se ele fosse apenas sobrevivência, você comeria todo dia a mesma coisa. Ou se fosse apenas sobrevivência, você comeria saudável, não é? Mas quantas vezes você já ouviu, principalmente os adolescentes, as crianças falarem: eu estou com fome. Aí você fala: então, tem um arroz e feijão lá em casa. Não, eu estou com fome de lanche. Já viram isso? Ou você comeu aquele lanche maravilhoso, foi para aquele lugar incrível, e aí geralmente as meninas olham uma para outra e falam assim: que vontade de um docinho, ha? A gente está na sintonia, estamos no mesmo espírito. Que vontade de um docinho, né? O que é isso, gente? Isso não é sobrevivência, isso é prazer, isso é alegria. Então a comida, a gente não tem que pensar somente em sobrevivência. A comida também, ela é um prazer, ela é uma alegria, né? Quando você vai para um restaurante que você ama, ou quando fazem aquela comida que você adora, gente, não é só para matar a fome. Quantas vezes a sua fome já está saciada e você continua comendo? Porque é bom, porque é gostoso, porque te dá alegria. Mas a comida, ela não é só para sobrevivência, ela não é só para o prazer ou alegria. A comida também, ela envolve um ambiente social, ela é uma atividade social. Quantos jantares e almoços de negócio você já participou? Você está lá comendo, mas ali tem um símbolo. O contratante ou o vendedor, eles proporcionaram aquele ambiente para acontecer uma maior intimidade, para que negociações, para que acordos sejam feitos. Então não é uma refeição para você sobreviver, não é uma refeição para te dar prazer, é uma refeição para que a partir dela aconteça alguma relação, aconteça algum vínculo. Então olha como a alimentação é importante. Ou a alimentação também ela serve para celebrar. Você faz uma festa de aniversário, o que tem? Comida. Uma festa de casamento, comida. Natal, o que você tem? Comida. Ano novo, o que você tem? Comida. A comida está lá para quê? Para mostrar celebração, para mostrar alegria. Comer junto é afirmar uma relação previamente estabelecida. É a confirmação ou a celebração da mesma. Então quando você está comendo junto, eu estou confirmando uma relação. Estou dizendo, realmente eu tenho uma relação com o Olívio, a gente come junto, a gente sai para comer junto, a gente toma um café junto. Isso é fruto de uma relação. E também para celebrar isso. Estou tão feliz com você, pai, vamos lá, vamos comer um pastel. A gente vai lá e come um pastel e celebra o momento que a gente está junto. E também aquilo que nós comemos se torna parte de nós. Aquilo que você come, a partir do momento que você ingere aquele alimento se torna parte de você. Então olha, igreja, quando a gente fala de Jesus, o pão da vida, quando a gente fala de Jesus, o alimento, olha quanta coisa está envolvida, olha como isso é importante.
Eu gostaria de ir com vocês para João capítulo 6. A gente vai começar a partir do verso 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ou seja, Jesus, não temos orçamento para fazer essa janta, não vai dar. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Tem um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixes, a gente conhece bem essa história, né? Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Olha só. Glória a Deus. Às vezes a gente faz churrasco para homens, né, Gu? Márcia. E aí você vai vendo, não vai vencendo. Eles vão comendo. Imagina 5.000. Você faz 20 homens, gente. Haja carne, haja carvão. Imagina 5.000. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Que tem mulher também que está no mesmo nível que o homem, né? Hoje a coisa se igualou. E olha, se é que não passa, né? Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Todo mundo comeu à vontade. Rodízio de pão e peixe, todo mundo comeu até não aguentar mais. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram, encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Depois que Jesus faz o milagre do pão, o que o povo faz com Jesus? Ele é nosso rei, vamos colocá-lo como rei, ele é maravilhoso, olha que sinal incrível. Todo mundo começa a falar bem um para o outro. Luiz começa a falar para a Raíssa, o Nilton começa a falar para a Olivia, a Débora começa a falar para a Simone, todo mundo, uau, Jesus, e todo mundo ali, o time de Jesus bombando, todo mundo animado. Por quê? Porque ele deu o que a gente queria. A gente estava com fome, ele deu pão para a gente, ele faz milagre, ele dá o que a gente quer. Como que você não gosta de alguém que dá aquilo que você quer? É muito bom, não é? Todo mundo feliz, ele faz milagres, ele é incrível. Então, quando o povo recebe o que quer, eles fazem Jesus rei. Temos que proclamá-lo, e Jesus teve que fugir para não se tornar rei naquele instante. Olha só o nível da popularidade de Jesus. Mas, ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. E essas histórias estão mais interligadas do que você imagina. Entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, gente, a distância, 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Eu quero que você guarde isso. Jesus não é apenas aquele que faz o milagre que você precisa. Jesus não é apenas aquele que multiplica o pão. Jesus não é apenas aquele que atende a sua necessidade natural ali. Jesus não é apenas aquele que soluciona o teu problema imediato. Jesus não é apenas aquele que faz milagre, ele não é apenas um profeta, mas agora eles olham e começam a ver Jesus andando por sobre o mar. Aleluia! O que nós estamos vendo nessa história? O que João está revelando para nós aqui? Jesus é muito maior. Vocês estavam querendo proclamá-lo rei à força porque ele multiplica o pão? Vocês não têm ideia de quem ele é. Multiplicar o pão é muito pequeno diante da glória que ele carrega, diante do poder que ele tem. Eles ficaram
aterrorizados, ficaram com medo, ficaram embasbacados, ficaram impressionados, ficaram perplexos. Na linguagem de hoje, uau, o que é isso? O que está acontecendo? Ele anda por sobre o mar. Mas Jesus disse: sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus nem te conta como que foi. O que aconteceu? Eles viram um barco só atravessando, e Jesus não estava naquele barco. Consequentemente, eles não atravessaram para o outro lado de Cafarnaum. Eles ficaram onde eles estavam. Na hora que eles ficaram, ele falou: cadê Jesus? Cadê Jesus? Gente, Jesus está do outro lado. Jesus atravessou. Pegaram os barcos todos, atravessaram. Chegaram e falaram: Jesus, como que o senhor chegou até aqui? Não vimos o Senhor entrando no barco, tinha um barco só, e o Senhor não estava. Ficaram ali admirados com o que estava acontecendo. E agora, a coisa começa a ficar mais tensa. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aí aqui Jesus começa a apertar. Gente, ele vai apertar muito. Aperta o cinto aí. Ele vai apertar muito. História incrível. Jesus nos dias de hoje está dizendo assim: ó, vocês estão aqui só porque eu abençoo vocês. Vocês estão aqui só porque eu dou aquilo que vocês querem que eu dê. Vocês estão aqui atrás daquilo que eu posso fazer. Por que ele está falando que eles não estão atrás dos sinais? Porque os sinais eram uma comprovação de que ele era o Messias. Ou seja, vocês não estão aqui porque eu sou o Messias, porque vocês viram os sinais e me aceitaram como Messias. Vocês estão aqui porque eu faço aquilo que vocês querem. Já imaginou que mensagem dura? Imagina Jesus, ali onde o Almir está, passando, entrando por aqui, subindo nesse púlpito e falando: sabe por que vocês estão aqui domingo de manhã? Porque eu dou aquilo que vocês querem, não por causa daquilo que eu sou. Sabe por que vocês estão aqui hoje? Porque eu posso abrir aquela porta, porque eu dei aquele emprego para você, porque eu abençoei sua vida relacional, porque eu curei suas emoções. Vocês não estão por causa de mim, vocês estão por causa das coisas que eu faço. E aí ele diz assim no verso 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O que ele está dizendo, gente? A tua bênção hoje, o teu emprego, o teu milagre, a tua cura, o que quer que seja, que Deus pode fazer, e Deus faz. Isso é incrível, Ele faz. Não é o principal, porque isso vai passar. O que Ele está nos mostrando hoje é que existe algo maior do que a nossa necessidade imediata. Existe algo maior. Aleluia. Jesus não é um amuleto. Jesus não é uma caixa de pedidos. Jesus é o Senhor. Jesus não está para nos servir e fazer aquilo que nós desejamos, mas quando nós entendemos quem Ele é, nós o servimos e começamos a fazer o que Ele deseja. Não é para nós, é para Ele, não somos o centro é Ele, quem importa não somos nós, desculpa, não é você, quem importa é Ele. E somente quando a gente começa a entender isso, a nossa vida com Deus começa a valer a pena, igreja. Ou é por Ele, ou não é nada. O Evangelho é isso, servir a Jesus é isso, viver por Ele é isso. E agora Ele começou a falar essas coisas. Mas muito desse povo não tinha essa chama que você tem no coração, esse amor que você tem no coração, esse Espírito Santo derramado. Não, aí eles começam a não compreender.
Eles perguntam para ele no verso 28, Jesus, o que precisamos fazer? E no verso 29, Jesus responde, creia naquele que Deus enviou. Creia em Jesus. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? E aí eles vêm, os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. E aí Jesus vai responder, Moisés orou e caiu o pão do céu, e você, Jesus, quem é você? Para estar exigindo esse tipo de coisa, para estar dizendo que tu és o Cristo. Por que a gente tem que acreditar em você? Ele diz assim, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. E aí a gente começa a entrar na mensagem de hoje, propriamente dita. Mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aí aqui para a gente que tem o Espírito Santo é fácil. Ele está falando de quem? Dele mesmo. Vocês estavam impressionados com o maná, e gente, maná era impressionante, vai cá para nós. Imagina caindo ali do céu, aquela mistura que parecia um bolo com gosto de mel, igual diz a palavra, e aí você recolhia nos cestos e preparava, era incrível, o maná sustentou o povo no deserto, e Jesus está dizendo, ei, vocês se impressionavam com o maná? Não é nada diante daquilo que Jesus é. É apenas uma sombra, é apenas uma demonstração. Jesus é muito maior que o maná. Vocês estão impressionados com o pão, com o maná? Começa a olhar para o Cristo, começa a olhar para Ele. Você está impressionado com o milagre, com aquilo que acontece, com aquilo que cai do céu, com isso, com aquilo que raio, que cai, etc. Se impressiona com Cristo, Cristo é absolutamente maior e mais importante que tudo isso. A gente se impressiona tanto com homens, com estruturas e com tantas coisas. Mas Jesus está dizendo, isso não é nada. O maná, gente, que era alguma coisa absolutamente incrível, não é nada diante de Cristo, estava apenas apontando, está vendo como aquele pão cai do céu, um dia vai vir o pão do céu, como aquele alimento que está vindo fragmentado do céu, um dia vai vir o alimento do céu, assim como vocês estão recebendo uma provisão que vem do céu, um milagre que vem do céu, vocês vão receber o próprio milagre em pessoa, o Deus vivo, Deus Emanuel, Deus conosco, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Cordeiro do Deus vivo se manifestará entre vocês, Ele é superior a tudo, a todos, a qualquer coisa, Ele é o nosso Cristo, Ele é o nosso Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia Jesus, glória a Deus. E aí eles respondem para Jesus ainda sem entender, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declara, eu sou o pão da vida, aleluia. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Que pão é esse que até sede ele mata? Que pão é esse que nos sacia por toda a eternidade? E aí Jesus continua dizendo, mas como ele disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Quantas pessoas têm visto Jesus, têm recebido a anunciação do Evangelho, tem compreendido Jesus, tem visto os milagres, a manifestação, os dons, a adoração, tudo, mas ainda não creem. Verso 37, tudo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Aleluia. Que pão é esse, hein? É um pão que não apenas alimenta, mas é um pão que ressuscita. Aleluia. É um pão que levanta o morto. É um pão que recolhe aqueles a quem o Pai deu. É o pão que veio do próprio céu. Aleluia, Jesus. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Eles tinham uma tradição incrível, que tem até hoje, costumes incríveis,
Realmente o próprio Deus se revelou a eles. Mas eles estavam com uma grande dificuldade de romper tradições, de romper paradigmas, de romper culturas, de viver o novo. E viver o novo, igreja, não é fácil. Fácil é fazer aquilo que a gente sempre fez, do jeito que a gente sempre fez. Quantas vezes nós ficamos presos e apegados a coisas que são muito menores do que a revelação do Cristo, a costumes que são muito inferiores à revelação do Cristo. Ah, mas isso a minha família sempre fez, ah, mas isso as pessoas sempre fizeram, ah, mas isso sempre foi desse jeito, ah, mas eu sempre agi assim, mas eu sempre fiz assado. Ah, não perca tempo vivendo coisas que não são as coisas que Cristo mandou você viver. O que vai acontecer quando você encontra Cristo? Cristo vai romper com muita coisa que você vinha fazendo e você vinha vivendo. Não existe relação com Cristo sem rompimento, não existe relação com Cristo sem abnegação, não existe relação com Cristo sem negar a si mesmo, não existe relação com Cristo sem mortificação da carne. O mundo está tentando pregar um Cristo que não é o bíblico, um Cristo cujo amor é aceitar o pecado, um Cristo cujo amor é propagar a imoralidade sexual. Não, nós pregamos um Cristo que muda culturas, muda paradigmas, que vai na contramão da sociedade, que vai na contramão da nossa vida. Ah, que incomoda. Quantas vezes você lê a palavra e fala, não estou vivendo isso ainda, por que, Deus? Ah, e Ele vai te incomodar, e Ele vai te cutucar, e você vai ter que mudar. Não para receber aquilo que Ele faz, mas você vai ter que mudar, porque Ele é Senhor, porque Ele é o teu pão, porque Ele é o teu sustento. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe, como Ele pode dizer, desci do céu? As pessoas vão ter inúmeras desculpas e justificativas para não seguir o Cristo. Elas vão procurar desculpas, elas vão procurar justificativas, elas vão achar. Continuando, respondeu Jesus, parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente Ele viu ao Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Glória a Deus. E ele continua batendo na mesma tecla. Aleluia. Uma pregação corajosa de Cristo. Todos estão contra essa pregação. Enquanto ele multiplicava o pão, todo mundo queria. Enquanto ele fazia aquilo que o povo desejava, todo mundo queria. Enquanto nós estamos servindo Jesus, e Jesus está fazendo absolutamente tudo que a gente quer, está fazendo milagre, está fazendo isso, está fazendo aquilo, Jesus, glória, glória, legal. E aqui Jesus começa a se colocar como Senhor, e as pessoas têm uma grande dificuldade, não de aceitar as coisas que Jesus faz, mas servir a quem Jesus é. Esse é o ponto. Aceitar a bênção, gente, todo mundo aceita. Você já viu o filho negar a bênção? O pai chega e fala, filha, dinheirinho para você aqui. Eu falo, pai, não precisa. Difícil, né? Filho, obrigado. Aí o pai chega e fala, fiz uma coisinha para você. Pai, obrigado. Filho. Agora, todo filho reconhece o pai? Não. Todo mundo quer bênção, todo mundo quer. Todo mundo reconhece? Não. Então Jesus está fazendo, todo mundo está reconhecendo Jesus, muito pelo contrário. Eles estão muito bravos com Jesus, estão injuriados com Jesus. Eles não querem romper as tradições deles, eles estão achando que Jesus é um louco. Eles não querem servir Jesus, eles querem que Jesus faça aquilo que eles querem. E só. E aí Jesus vai começar a dizer, que os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito, continuando aqui. Seus antepassados comeram maná do deserto, verso 49, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O que ele está dizendo aqui? Vocês estão falando do maná, eu sou superior ao maná. Gente, aí os judeus ficaram bravos.
Sabe os seus pais, sabe esse maná que você está falando, que você valoriza tanto, essa cultura? Eles comeram, onde eles estão agora? Estão mortos. Porque o maná ali, aquele pão, não tinha poder de trazer vida, mas eu tenho o poder de ressuscitar no último dia. Isso ele já tinha falado 2 vezes, ele está falando de novo, eles não estão entendendo. É isso que Jesus está dizendo. Gente, os seus antepassados comeram e morreram, mas tem alguém aqui que é superior ao maná, que é o pão da vida, que é o próprio Cristo, que sou eu. Jesus está se apresentando. Glória a Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Verso 52, então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, e aqui a gente virou briga, eu acho que não, eu acho que, exaltadamente, então virou, empurra, né, aquele negócio. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? E aqui, gente, cá para nós é estranho mesmo, não é? Que você já é crente faz tempo. Essa passagem não é estranha, comer a carne de Cristo, né? Não entenderam o simbolismo. Jesus lhe disse, quando eles já estavam injuriados com isso, olha o que Jesus faz. Jesus não fala, não é bem assim, olha o que Jesus faz. Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Aqui chega o ponto. Do que Jesus está falando aqui, do que o pão está falando aqui, da Santa Ceia. Aleluia, aleluia. A Santa Ceia representa o que, igreja? Olha só, a vida eterna. Comer a carne, beber o sangue, significa que nós temos a vida eterna e seremos ressuscitados no último dia. Quando nós comemos esse pão e bebemos esse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, e também nós participamos de quem Ele é. Isso é precioso, isso é poderoso, isso é incrível, igreja. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo, Jesus, nessa passagem muitos te rejeitaram, muitos duvidaram, mas eu não sou desses que duvidaram, eu sou daqueles que te seguem, te amam, que comem do teu corpo e bebem do teu sangue, aleluia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha que poderoso isso, igreja. A Santa Ceia não é apenas uma cerimônia, a Santa Ceia não é apenas um pãozinho com suco de uva, não é apenas uma representação. A Santa Ceia é Deus estando em nós e nós estando nele, é Cristo estando em nós e nós estando em Cristo. É estando um com os outros, é a nossa unidade, é a união da igreja com Cristo, é precioso. Um milagre acontece, uma glória é liberada quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor. É algo muito sério, é algo muito poderoso. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim é aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. A nossa causa é o Cristo. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Incentiva, a mesma coisa. Ele disse assim, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E agora, olha só o verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Era duro comer o pão multiplicado? Não, era uma delícia. Era duro receber os milagres? Muito bom. O que é duro? Jesus deixar de ser aquele que nos serve para se tornar aquele a quem nós servimos. Isso é duro. Essa é a chave que muda a realidade de uma igreja brasileira muitas vezes passiva, muitas vezes que corre atrás de somente receber, para uma igreja ativa que ama e vive pela causa do Cristo. Essa chave é diferente. Na hora de multiplicar o pão, eles pegavam o barco e atravessavam o mar, iam para um lugar, iam para outro, corriam, mas na hora de reconhecer a Cristo como o pão, aí Senhor, muito duro isso. A pessoa chega na igreja e fala, Deus tem milagre para a tua vida, né? Recebe uma profecia da pastora, Deus vai restaurar, glória. Olha o seguinte, você precisa parar de fazer isso, você precisa começar a fazer aquilo. Difícil, hein?
Qualquer semelhança não é mera coincidência. Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso deixa vocês escandalizados? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? E eles viram o Filho do Homem subir, lembra? Atos capítulo 1. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Não dá tempo de entrar nesses detalhes, são incríveis, mas eu já estouradíssimo no tempo estou. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, olha esse versículo, gente, o que aconteceu aí? Muitos, não são os 12, são os 70, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus, enquanto o Senhor multiplica o pão, estamos juntos. Enquanto o Senhor se revela como Deus a quem eu devo adorar, eu estou fora. Senhor, para receber as tuas bênçãos, eis-me aqui. Para eu ser uma bênção e te servir, estou fora. Para o Senhor fazer aquilo que eu quero e continuar com a minha cultura e com os meus paradigmas, ok, Jesus, estou dentro. Para o Senhor mudar a minha estrutura, o meu passado e a minha cultura, Jesus, estou fora. Dura essa palavra. E deixaram de segui-lo. E o verso 67, Jesus surpreende. Jesus, em vez de falar: não, gente, não deixa de me seguir, não é bem isso, vamos lá, volta, eu não expliquei direito, hein, né? Igual a gente faz nas igrejas hoje: não deixa, não é bem assim, continua pecando, vai tudo bem, importante isso daqui com a gente, né? Você vai para o inferno indo na igreja, olha que bacana, né? Estamos juntos. Não é isso que Jesus faz. O que Jesus faz? Jesus vira para os discípulos e fala: ei, vocês também não querem pular fora? Porta estreita, hein? Jesus de pastor e escandalizar muita gente. E aí, vocês não querem pular fora também? Muita gente saiu, se vocês quiserem ir, pode ir. Simão Pedro lhes respondeu, e aqui é sensacional: Senhor, para quem? Para quem? Quem é como o Senhor? E aí que a chave não é o onde, né? Que a chave é o quem, né? Quem? Para quem iremos? Para quem? Para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia! Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem é como o Senhor? É isso que Pedro está dizendo. Quem é como aquele que anda sobre as águas? Quem é como aquele que desceu do céu? Quem é como o pão da vida? Ninguém se compara a ele. Eu vou para quem? Só a ti, Senhor. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus lhe respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Aqui se referindo a Judas. Conclusão, igreja: Cristo é maior que os nossos paradigmas e tradições. Muito maior. Cristo é o nosso pão, o nosso tudo. Não servimos pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E existe algo poderoso, igreja. A chance. Estava vendo isso num vídeo, acho que era num podcast. A menina estava explicando, achei incrível. A chance de adorar a Deus pelo que Ele é, em meio às aflições, é só agora. Adorar a Deus enquanto está doendo é agora. Adorar a Deus enquanto você está em dívidas é só agora. Adorar a Deus enquanto você está sofrendo é só agora. Adorar a Deus enquanto você está perseguido é só agora. Adorar a Deus enquanto você está em dor é só agora. Adorar a Deus enquanto você está sendo injustiçado é só agora. É sua única oportunidade. É o único momento que você pode adorar a Deus em meio às aflições. Por quê? Quando nós formos para o céu, nós adoraremos a Deus e não teremos mais nenhuma aflição. Agora é a hora que você pode dar a Deus aquela joia mais preciosa, aquela pérola retirada, né, de uma ostra que sofre, que chora. É só agora. Só agora você pode dar essa adoração espetacular, maravilhosa, linda, preciosa para Deus e negar todas as outras coisas. Só agora você pode dizer: Senhor, as aflições são terríveis, mas eu te amo, eu te adoro,
só agora, porque quando a gente chegar na glória, toda lágrima será enxugada. Aí é óbvio, né? Aí vai ser fácil, aí vai ser automático, mas agora é o desafio, agora é a oportunidade, agora é o momento, aleluia. Primeira coisa que eu falei no início da pregação é a necessidade do alimento, né? Jesus é a nossa sobrevivência. Se você não comer de Jesus, se você não comer do pão da vida, você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente, você vai perecer, você vai para o inferno. Palavra dura, né? Esse é o evangelho, gente. Só há sobrevivência espiritual comendo do pão da vida, que é Cristo. Cristo não é apenas a nossa sobrevivência, o que já seria incrível, mas Ele é o nosso prazer. Sabe aquilo que eu falei para vocês? Com vontade de comer uma coisa diferente. Ele fez as nossas papilas gustativas. Ele fez as cores, poderia ser um mundo de uma cor só, não poderia? Ele fez as cores, Ele fez as nossas papilas gustativas, Ele fez a natureza, Ele fez o céu, Ele fez as praias, cada praia de um jeito, cada uma com uma beleza, cada pessoa de um jeito. Ele fez essa diversidade linda, maravilhosa, espetacular. Por quê? Porque Ele é prazer, porque é incrível, eterno prazer à tua direita, como diria o salmista, mas vale um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Jesus não é apenas o teu sustento, Jesus é o teu prazer. Não há nada mais prazeroso do que a presença de Deus, aleluia. O prazer que há em Deus é maior que o prazer que há no mundo, igreja. Maior que o prazer da balada, é maior que o prazer da droga, é maior que o prazer sexual, é maior do que tudo. O prazer que há em Deus é superior a tudo, e tudo vem dele. A comida envolve uma atividade social, lembra que eu falei para vocês? E o que nós aprendemos com o pão da vida? Abra o teu coração e eu entrarei no teu coração e cearei com você. Aleluia. Jesus Cristo é o pão, e Jesus Cristo é aquele que come o pão conosco. Jesus Cristo é o motivo, é a razão, é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, Ele é tudo. E o que nós vemos na refeição, Cristo nos faz viver em família e comunidade. A união da igreja é por causa dele, somente nele. A união da sua família só vai acontecer nele. A união da igreja só vai acontecer nele. A união de amigos só vai acontecer nele, por causa dele, porque ele é o pão. Sem esse pão não há, não existe, não acontece. Sem esse pão não há sobrevivência, inferno. Sem esse pão não há prazer verdadeiro, só há desespero, dor e escravidão do diabo no pecado. Sem esse pão não há unidade, não há família, não há comunhão verdadeira, sem o pão que é Cristo. E a comida, biologicamente, ela faz parte de nós. E quando nós comemos do pão, nós nos tornamos parte dele. Para sermos como ele, para participarmos da natureza dele, para sermos transformados de glória em glória, à imagem daquele que é perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, obrigado pela tua palavra.